ditado famoso diz que você é o que você come. Mas será que estamos realmente conscientes do que consumimos no nosso dia a dia? A correria da vida moderna, somadas inúmeras opções de restaurantes na cidade de Toronto, nem sempre ajudam a escolher pelo mais saudável. Recentemente, a Organização Mundial de Saúde chamou a atenção do Canadá em relação às suas taxas de obesidade, inclusive entre as crianças. O açúcar, por exemplo, é um dos grandes vilões e está presente em muito mais alimentos do que imaginamos. Um estudo recente revelou que os canadenses consomem em média 334 miligramas de bebidas açucaradas por dia e as calorias acumuladas representam mais do que a ingestão diária recomendada. Por isso, essa discussão de um projeto para aplicar uma taxa de imposto sobre os produtos açucarados. Melissa Pancini é nutricionista e conversa conosco sobre a influência do açúcar no nosso corpo. Prazer, Melissa, muito obrigada por ter vindo aqui. Obrigada pelo convite, Camila, é um prazer estar aqui. Só queria mudar um pouquinho esse ditado. A gente é o que você come, devia mudar para a gente é o que a gente digere, porque tem muita gente comendo super saudável com a digestão ruim, então não está absorvendo nada. Mas esse a gente podia falar sobre isso uma outra vez, que é super importante. Tá bom, o importante fica aqui então para um próximo papo. Agora, voltando à questão do açúcar, que é viciante também. Ele é uma droga? Ele pode ser considerado uma droga? Ele pode ser considerado uma droga, Camila, porque quando a gente consome açúcar, ele é ativa uma área no cérebro que é a mesma área que é ativada com o uso de várias drogas. Então, ele pode mexer no nosso comportamento, causar depressão, agressividade. Então, por esse motivo, ele pode ser considerado uma droga e também vicia. Então, como é que funciona no corpo? Assim, tem a elevação e aí a queda, e você quer mais açúcar, e aí você come um pouquinho e eleva de novo? Exatamente, vicia mesmo. Quando a gente come o açúcar, ele vai ativar uma parte no cérebro que é o nosso sistema de recompensa. Esse sistema vai liberar alguns hormônios tipo dopamina, que a gente tem aquela sensação de bem-estar, sensação de conforto, e isso faz com que a gente queira cada vez mais essa sensação, por isso que cada vez a gente vai querer consumir mais açúcar e vai virar um ciclo vicioso. E isso causa dependência, com certeza. E por que quando a gente consome o açúcar, conforme você vai consumindo cada vez mais, o seu nível de satisfação parece que vai ficando cada vez menor? Vai diminuindo, sim. Outro problema que acontece, isso acontece no cérebro, Camila, mas quando a gente consome, quando chega no nosso intestino, a gente também tem receptores de glicose. O que acontece quando o nosso corpo recebe esse açúcar, ele vai liberar insulina. Insulina é um hormônio como se fosse uma chave. Essa chave vai começar a abrir as células e essa glicose vai começar a entrar nessas células para ser armazenada. Só que o que acontece quando a gente ativa muitas vezes esse sistema repetidamente, o nosso corpo começa a ficar insensível a essa insulina. Então chega uma hora, eu começo a consumir açúcar, meu corpo libera insulina, mas ela não funciona. Então essa glicose começa a ficar solta no teu corpo. E o que acontece quando a gente faz isso muitas vezes, a gente começa a ter um problema chamado síndrome metabólica, que abrange vários problemas de saúde, como problema cardiovascular, diabetes tipo 2, obesidade, principalmente na área central, colesterol. Aquela que é só uma coisa redondinha aqui. Exatamente, que é o problema de várias pessoas hoje em dia. Muita gente magra que tem aquela barriguinha. Isso é excesso de insulina. O corpo não está utilizando da maneira correta. E quais são as outras doenças que podem estar atribuídas ao excesso de açúcar no corpo? Diabetes seria o número 1, mas tem muita coisa que a pessoa também pode sentir, falta de energia. Outra coisa que acontece, a gente está sempre com fome. Você pode comer, você nunca está satisfeito. Porque quando você tem essa área, essa gordura abdominal muito maior do que deveria, a gente perde aquela sensação de satisfação. Então eu posso comer. Esse hormônio que avisa o meu cérebro que eu estou satisfeita para eu parar de comer, ele não vai ser ativado. Então por isso que as pessoas comem excessivamente, não conseguem parar. Fora vários outros problemas. O problema cardiovascular é colesterol, triglicerídeos, vários problemas e começa um em cima do outro e fígado gordo, um monte de problema, Camila. Tem que tomar muito cuidado com açúcar. Açúcar é o vilão na nossa alimentação hoje em dia. Pior do que qualquer coisa é o açúcar. E aqui no Canadá, inclusive, com essa discussão dessa taxa que eles querem colocar sobre os produtos açucarados, é principalmente em relação ao refrigerante, que é barato e
todo mundo compra e o copão é desse tamanho. Exatamente. Existe alguma substituição para esse refrigerante, principalmente para as crianças, né? Que a criança... Principalmente para as crianças. Na realidade, Camila, a gente só deveria beber água. A gente não tem que beber nenhum